Ele nasceu no frio, cresceu entre o aço, o mar e o silêncio dos que não tinham nada, exceto a vontade de se tornarem algo. Ragnar Lothbrok não veio do berço dos reis, veio da terra molhada, da luta por cada migalha e da fome de significado. E ainda assim, desafiou reis, invadiu reinos e transformou o próprio nome em um trovão que ecoa até hoje. Mas o que poucos entendem é que Ragnar não foi apenas um guerreiro, foi uma ideia, uma filosofia viva sobre como viver e morrer com propósito. Neste vídeo, você não vai apenas conhecer a história de um viking, vai descobrir por que Ragnar é um espelho brutal para os homens modernos que se perderam no conforto, na dúvida e na rotina. Vai entender como aplicar sua ousadia, seu cálculo frio e sua visão de legado para forjar uma vida que faça sentido. Porque enquanto você estiver fugindo da dor, evitando o risco e se contentando com migalhas, estará desperdiçando o sangue de gigantes que corre em suas veias. Então a pergunta é direta: está pronto para conquistar a sua própria Paris? Ou vai continuar apenas assistindo outros homens escreverem a história? Se ficou, é porque há um guerreiro dormindo em você, e Ragnar está aqui para acordá-lo. Hoje, você vai aprender as 3 lições eternas do viking mais ousado da história. E depois desse vídeo, seu caminho jamais será o mesmo. A forja está acesa. Queime o que você foi e comece a se tornar quem nasceu para ser. Não tinha exércitos, nem coroas, nem sangue azul nas veias. Ragnar era um fazendeiro, um homem comum diante de um mundo selvagem onde os fortes governavam e os fracos sangravam em silêncio. Mas havia algo diferente nele. Uma inquietação, um fogo nos olhos que não aceitava a vida como ela era. E foi essa inquietação que o tirou da lavoura e o empurrou para o mar. Enquanto outros se conformavam com o que tinham, Ragnar traçava mapas invisíveis, observava o céu, lia os ventos, estudava os inimigos. Seu primeiro ataque bem-sucedido à Inglaterra não foi sorte, foi cálculo. Cada decisão, cada remada, cada golpe era parte de um plano maior. Construir um nome que o mundo jamais esqueceria. Não por vaidade, mas por legado. Ragnar sabia que os homens morrem, mas as ideias vivem. E sua ideia era simples. Se você ousar sair da sua aldeia mental, desafiar o previsível e agir com propósito, pode reescrever o próprio destino. E foi exatamente isso que ele fez. Enquanto os líderes vikings olhavam apenas para as riquezas da costa, Ragnar sonhava com o coração do império, Paris, um alvo que nenhum homem de seu tempo sequer ousava considerar. Porque enquanto os outros viviam com medo de perder, ele vivia com sede de vencer. Não importa de onde você veio, o que define seu futuro não é seu passado, é o quanto você está disposto a agir diferente. E Ragnar, ali, ainda sem coroa, já era rei de si mesmo. Para qualquer guerreiro da época, apenas pensar em atacá-la era insano. Mas Ragnar não era qualquer guerreiro. Ele não via muralhas, via oportunidades. Não via soldados, via padrões. Enquanto os reis se escondiam atrás de castelos, Ragnar navegava rios desconhecidos, sondava rotas secretas e desafiava a lógica da guerra. Em 845, com apenas 120 navios e uma tropa determinada, ele fez o impossível. Rompeu o Sena, ignorou as defesas da capital e encurralou uma civilização inteira dentro de sua arrogância. Mas ele não destruiu Paris, não a queimou. Ragnar exigiu ouro, muito ouro, e o recebeu. Porque ele entendia algo que poucos compreendem. Às vezes, o poder não está em esmagar, mas em deixar que o inimigo viva com medo. Foi uma lição de inteligência brutal, uma aula sobre domínio psicológico, visão estratégica e uso cirúrgico da força. Ragnar não queria ser lembrado como um bárbaro, queria ser temido como um símbolo, e conseguiu. Após o cerco, o nome Lothbrok se tornou maldição nos salões dos nobres e inspiração entre os homens comuns. Cada passo que ele dava, cada batalha que escolhia, tinha um propósito: transformar a ação em legado. E se você acha que isso foi o auge, está enganado. Porque a verdadeira glória de um homem para Ragnar não estava apenas nas vitórias, mas na forma como ele encarava o inevitável, até mesmo a morte. É aí que a lenda vira imortal. E é sobre isso que falaremos agora.
Capturado pelo rei Aela da Nortúmbria, foi humilhado, acorrentado e jogado num poço de serpentes venenosas. Qualquer outro homem teria implorado por misericórdia, mas não Ragnar. Ele riu, contou histórias e, diante da morte certa, pronunciou a frase que atravessou os séculos como um grito de guerra. Os porcos saberão gritar quando o javali for morto. Ele sabia que seus filhos viriam. Sabia que sua morte não seria o fim, seria o chamado, porque homens como Ragnar não vivem apenas por si, vivem para acender a chama nos que vêm depois. A dor que ele enfrentou não foi apenas física, foi simbólica. Ele morreu sozinho, mas com os olhos voltados para o futuro. Não lamentou, não se arrependeu, porque havia cumprido o que todo homem deveria buscar: viver de forma tão intensa, tão estratégica, tão ousada, que nem a morte consegue apagar. E essa é a lição que os fracos não entendem. Não é sobreviver mais. É sobreviver de um jeito que faça valer cada segundo. Ragnar entrou na história não por ter sobrevivido, mas por ter enfrentado tudo, inclusive o fim, com dignidade, propósito e fúria controlada. E é aqui que começamos a extrair as 3 lições que podem e devem ser aplicadas por todo homem que se recusa a viver como gado em um mundo de vaidade. A primeira delas: é hora de aprender a ousar, mas com inteligência, mas com um plano. Ragnar não era um kamikaze viking correndo atrás de glória sem direção. Cada ataque, cada movimento, cada escolha era friamente calculada. Ele observava os ciclos da natureza, os hábitos dos inimigos, as fraquezas nas rotas. Quando atacou Paris, não foi no calor da emoção, foi com inteligência, timing e preparação. E aqui está a aplicação moderna que poucos homens têm coragem de fazer. Antes de se lançar em qualquer guerra, seja pedir uma promoção, mudar de carreira, abrir um negócio ou conquistar uma mulher que admira, você precisa agir como Ragnar, estudar, antecipar, mapear. Um guerreiro que entra em batalha sem estratégia é apenas carne esperando o abate. A vida não perdoa impulsos sem base. A maioria dos homens perde tempo tentando parecer corajoso. Ragnar nos ensinou que o verdadeiro poder está em ser corajoso com método. É isso que diferencia o líder do soldado, o estrategista do aventureiro. Você pode querer tudo: dinheiro, respeito, liberdade. Mas se não tiver um plano, um verdadeiro plano, está apenas se sabotando com pressa disfarçada de ambição. A coragem sem direção mata. A coragem com visão constrói impérios. Então, antes de agir, pense como um viking. E quando agir, ataque como um lobo que já conhece todos os passos da presa. E isso não era loucura, era visão. Ragnar compreendia algo que poucos homens modernos enxergam: crises são janelas para o crescimento. Enquanto o mundo entra em pânico, o verdadeiro guerreiro se prepara, age e conquista. Em tempos de escassez, ele aprende novas habilidades. Em meio à recessão, ele encontra brechas. Em dias de desânimo coletivo, ele brilha como exceção. O homem comum espera as condições perfeitas. O homem forjado na disciplina age quando ninguém mais tem coragem. E é por isso que Ragnar sempre esteve um passo à frente. Ele entendia que o maior capital de um homem não é dinheiro, nem títulos, é sua identidade. No mundo moderno, essa lição se traduz em autoridade pessoal. Em cada ação, cada palavra, cada entrega que você faz, está moldando a percepção das pessoas ao seu redor. Você é visto como confiável, imparável ou esquecível. Ragnar nos mostra que sua marca é o legado que você constrói todos os dias, com escolhas pequenas, consistentes e inegociáveis. Porque o respeito não se exige, ele se conquista. Historiadores acreditam que Ragnar Lothbrok foi a fusão de vários guerreiros vikings reais. Regin Eros, o líder do ataque a Paris. O pai de Ivar, o desossado. Outros heróis nórdicos esquecidos no tempo. O nome Lothbrok, ao que tudo indica, era apenas um título. Calças peludas. Um símbolo, não uma linhagem. E isso muda tudo. Porque se Ragnar não foi um homem só, então ele foi muito mais do que carne e osso. Ele foi um arquétipo, um reflexo daquilo que todo homem poderia ser, se tivesse coragem de se transformar.
E essa é a lição mais profunda de todas. Não importa se você nasceu em berço pobre, com dúvidas, medos ou limitações. Você pode escolher quem será, pode se forjar, pode, como Ragnar, se transformar em lenda, mesmo que o mundo tente te reduzir a pó. A história de Ragnar, real ou não, é uma ferramenta, um espelho brutal que te pergunta todos os dias: você vai continuar aceitando viver pequeno ou vai se tornar maior do que os que vieram antes? Heróis morrem, mas símbolos vivem. E se Ragnar foi um símbolo, então você também pode ser, desde que esteja disposto a matar o homem fraco que habita em você e forjar um novo, digno do respeito eterno. Já entendeu que ele não era guiado por sorte, mas por estratégia? Que ele não recuava diante da crise, ele a transformava em palco, que sua maior arma não era o machado, era o próprio nome, forjado com escolhas firmes e presença inabalável. A verdadeira pergunta não é quem foi Ragnar, mas sim quem você está escolhendo ser. O mundo precisa de menos homens domesticados e mais guerreiros conscientes. Menos sobreviventes e mais forjadores de legado. E esse é o desafio que te lanço agora. Qual será a sua batalha este ano? O que é sua Paris pessoal? Comente aqui embaixo. Proclame seu compromisso com a transformação. E se esse vídeo acendeu algo em você, compartilhe. Não pelo like, mas porque o mundo está cheio de homens apagados. E talvez essa mensagem desperte o fogo em outro. Se ainda não faz parte da Irmandade da Forja, clique em inscrever-se, ative o sino e prepare-se. O próximo vídeo é sobre Björn Braço de Ferro, o filho que carregou o nome Ragnar como uma espada em chamas e fez o mundo tremer. A forja está acesa, queime o medo, forje o seu nome.